Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias. Abramos nossas Bíblias em Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. Nós completaremos hoje esse capítulo que iniciamos na semana passada e completaremos assim, pela revelação de Deus, também a segunda viagem missionária de Paulo. Atos capítulo 18. Eu lerei todo o capítulo, mas a mensagem será dos versículos 12 a 28. Atos 18, a leitura a partir do versículo 1 até o final, e o sermão baseado nos versículos 12 a 28. Essa é a palavra da salvação. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Gaio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Gaio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade aos judeus, de razão seria atendê-los. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gaio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João.
Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento majestoso na Tua presença. Acabamos de cantar que o Senhor é santo, proclamando assim a nossa fé diante de Ti, diante dos homens. Tu és, ó Deus Todo-Poderoso, um só Deus em três pessoas, e nos prostramos agora diante da Santíssima Trindade para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade e também clamar a Ti, que o Senhor fale conosco agora poderosamente, nos mostrando por que o Espírito Santo inspirou Lucas para escrever essa porção desse livro maravilhoso que temos estudado e pelo qual temos aprendido tanto. Tende misericórdia das nossas vidas. Prepara-nos, ó Deus, para tomar logo mais o Santo Sacramento. E prepara também agora os ouvidos e os corações daqueles que ainda não Te conhecem, para que eles possam entender de uma vez por todas, hoje à noite, que Jesus Cristo é o Messias prometido. Ele é o Senhor dos senhores, diante do qual todo joelho deve se dobrar. Salva nessa noite aqueles que ainda não pertencem ao Senhor. É em nome de Jesus, que é o Cristo, que nós oramos. Amém? Amém. Eu gostaria de começar falando um pouquinho a respeito da conversão de Abraham Kuyper, um dos maiores teólogos e pastores da história da igreja. A sua conversão se deu devido a vários fatores, mas talvez o principal deles é esse que eu vou descrever aqui agora. Depois de concluir seu doutorado, Abraham Kuyper aceitou um chamado para pastorear uma igreja em Beest, uma cidade da Holanda. A igreja, que era num pequeno vilarejo, era composta por alguns que eram mundanos, mas também por alguns que eram ortodoxos e sinceros. Num esforço para conhecer os membros da sua nova igreja, Kuyper visitou cada um deles. Ele foi surpreendido quando uma camponesa de 30 anos, Pietronella Baltus, recusou a apertar sua mão em uma de suas visitas. Kuyper teve a humildade para visitá-la novamente e descobrir que ela reagira assim, pois ela considerava que ele pregava doutrinas falsas e que sua alma estava em perigo de parar no inferno. Com isso, Kuyper retornou para as Escrituras e ali, de fato, conheceu o Senhor Jesus Cristo, foi salvo pela graça e depois disso muito usado por Deus como teólogo, pastor e inclusive político. Como é que você reage diante da palavra de Deus? Quer por uma exortação, quer por um encorajamento? Você entende que a palavra de Deus é realmente a nossa única regra de fé e de prática? Você entende que ela é a resposta à seguinte pergunta: como sei que uma igreja é poderosa? Como sei que uma igreja é relevante? Algumas respostas são: a sua arrecadação é a igreja que mais contribui para o Supremo Concílio. Como é que eu sei que uma igreja é poderosa? Talvez pelo número de seus membros. Igrejas de 500, 1000, 1500, 5.000 membros, certamente é uma igreja muito poderosa.
talvez a sua influência. Eles têm programas de televisão, rádio, vários ministérios. E aqui várias características poderiam nos mostrar como uma igreja é influente e poderosa. Mas nós sabemos que a resposta principal está relacionada ao poder da palavra. O poder da igreja, o poder da igreja corresponde ao poder da palavra. E nós temos acompanhado isso ao longo das viagens missionárias de Paulo e de suas equipes missionárias. Eles vão para as cidades e não inventam qualquer coisa senão pregar a palavra de Deus, e essa com fidelidade. E nós vemos resultados, ao mesmo tempo perseguição, e Paulo não muda a sua estratégia. E aqui nós vemos então ele chegando à cidade de Corinto, onde ele mais uma vez demonstra o poder da palavra pelo poder do Espírito. Conversões acontecem, e nós veremos hoje mais uma vez ele é levado para um tribunal. Na sua pregação em Corinto, então, nós vemos o Senhor Deus o encorajando, dizendo que era para ele continuar falando e que não se calasse. E nós veremos então, na continuação do seu ministério em Corinto, na sua ida para Éfeso e finalmente fim da sua segunda viagem missionária, paralelamente ao trabalho de Apolo também em Éfeso, exatamente a proporcionalidade do poder da igreja em relação ao poder da palavra. Por isso, nessa noite, por meio desses muitos versículos, nós aprendemos que o poder da igreja é diretamente proporcional ao poder da palavra, manifestado pela exposição e aplicação da mesma. Não há segredos. Para uma igreja ter arrecadação, um número de membros e influência, tudo isso positivo, isso acontece saudavelmente por meio da pregação fiel da palavra. Nós veremos então, em primeiro lugar, o poder da palavra sobre o Estado, versículos 12 a 17. O poder da palavra sobre o Estado. Leiamos mais uma vez, versículos 12 a 17. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Basta o STF tomar alguma decisão e isso automaticamente já está nas redes sociais, principalmente se for uma decisão que claramente se levanta contra o poder da igreja, pois se levanta contra o poder da palavra. Mas aqui, meus irmãos, nesses versículos, nós podemos perceber o quanto o poder da palavra vai de encontro àquele poder de fato do magistrado civil, poder esse dado inclusive pelo próprio Deus a essas autoridades. É óbvio que o Estado deveria estar submetido à vontade de Deus, mas nós sabemos que esse não é o caso muitas vezes, principalmente em uma nação como a nossa, onde ainda falta muita manifestação da sua palavra. Mas aqui, para a nossa esperança, nós vemos exatamente o contrário. Nós já vimos Paulo sendo julgado de forma errada, sendo punido de forma errada. Nós vimos Paulo, em versículos anteriores, nos dando lições maravilhosas de como lidar com o magistrado civil, principalmente
conhecendo os nossos direitos e cumprindo os nossos deveres. Mas aqui existe uma outra reação do magistrado civil, e ele está representado aqui no versículo 12 por Galho, que era o procônsul da Acaia. Essa era a sua condição política, mas a sua característica mais interessante, que a Bíblia não nos fala, mas sim os livros de história, é que esse homem era irmão do filósofo Sêneca, sobre quem, por exemplo, Calvino escreveu a sua tese de doutorado. Depois você pode pesquisar isso. Ou seja, nós estamos aqui naquele período da história onde a cultura romana é extremamente influente e também o direito civil romano. Esse homem certamente tinha autoridade para, mais uma vez, dar ouvido aos judeus e punir a Paulo, que estava ali causando muita confusão. Nós vimos anteriormente que Áquila e Priscila foram expulsos de Roma por um decreto de Cláudio, porque eles estavam causando confusão. Por que Galho aqui não faz a mesma coisa? Exatamente para nos dar esperança. Não apenas quando decisões antibíblicas são tomadas pelo Tribunal Superior, mas sempre também lembrando que qualquer juiz, qualquer magistrado está completamente debaixo do governo do nosso Deus. E de vez em quando ele nos mostra isso de uma forma ainda mais positiva. Aqui nós vemos a partir do versículo 13. Paulo é levado para o tribunal e falsas acusações são levadas àquele magistrado. O versículo 13 diz: este persuade homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. É uma acusação falsa? Talvez os judeus realmente entendessem assim. Talvez eles pensassem que Paulo estava ensinando coisas contrárias à lei de Moisés, mas nós sabemos que Paulo foi levado ao tribunal por motivações completamente erradas do coração daqueles homens. Eles não tinham corações aprendizes. Eles rejeitavam não apenas a palavra, mas rejeitavam o Deus de Paulo, que eles achavam que era o Deus de Israel. Nós sabemos que nem todo israelita é verdadeiro israelita. Isso está sendo mais do que provado aqui. Quando Paulo vai de cidade em cidade, indo primeiro para as sinagogas e pregando ali, ensinando que Jesus é o Cristo, e ele é rejeitado. A sua mensagem é rejeitada. Mas aqui, o Deus Todo-Poderoso, governador de todos os homens, vai usar Galho, esse homem ímpio, nada santo, para demonstrar a sua justiça diante daqueles que procuram se voltar contra a sua autoridade. Nós vemos então uma falsa acusação sendo feita. No versículo 14, Paulo vai se defender, mas nem isso é necessário. Galho toma a palavra e diz que ele não queria julgar aquela causa, porque qualquer homem inteligente, não precisava nem ser crente, entendia que aquilo ali era uma causa injusta. Ele, em um certo sentido, poderia querer aqui lavar as mãos, mas nós vemos que é mais do que isso. Ele sabe que os judeus estão fazendo aquilo com uma motivação errada, então ele, com sua autoridade, cumpre aquilo que foi prometido pelo próprio Deus, no versículo 10 de Atos 18. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Ora, Paulo já tinha sido apedrejado antes, Paulo já tinha sido espancado antes, Paulo já tinha sido preso antes, ele já tinha recebido muitos males na sua vida, debaixo da providência de Deus. Mas aqui a promessa era clara: em Corinto, naqueles 18 meses que ele permaneceria ali, ninguém lhe faria qualquer mal. E as promessas do Senhor não falham, vocês sabem muito bem disso. Aqui nós vemos então uma lição impressionante para você nessa noite.
Talvez você não seja tão declaradamente contra Deus como os judeus aqui foram. Talvez você não tente levar pastores a tribunais, porque esses pastores têm ensinado contra algumas decisões, até mesmo dos tribunais da nossa nação. Talvez você não seja tão agressivo em relação ao Evangelho, você até o aprecia. Mas se você, nessa noite, ainda não conhece o poder da palavra de Deus, que em última instância sempre deve lhe levar a Cristo Jesus, aos seus pés, à sua cruz, então você está na mesma condição desses homens. É nos dito no versículo 16 que Galho os expulsa do tribunal. Nós vemos aqui então o tiro saindo pela culatra. Esse ditado tão popular não poderia se encaixar melhor nessa situação. Eles queriam espancar alguém. Eles queriam que Paulo mais uma vez sentisse o que significa se levantar contra a tradição judaica. Mas Deus o protege. E eles precisam então agarrar a Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancar. Homens violentos, homens agressivos, que não deixariam aquilo barato. E aqui nós vemos então eles pegando o seu principal líder e fazendo aquele mal contra ele. Por que Sóstenes era o principal da sinagoga aqui? Ora, porque os versículos anteriores nos mostraram que na pregação de Paulo, Crispo, lá no versículo 8, que era o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. O poder da palavra regenerando magistrados, o poder da palavra salvando políticos, o poder da palavra transformando homens de imensa autoridade. Sóstenes havia substituído a Cristo. Ele aqui paga o preço que era devido a Paulo por representar então aquele povo. Eles o culpam por tamanho ultraje. E Galho, por sua vez, não se incomodava com estas coisas. Aqui de fato ele lava as mãos. Aqui de fato, e num certo sentido, talvez de forma indireta e inconsciente, ele está servindo também como um representante de Deus para mostrar que todos aqueles que se levantam contra a autoridade do Senhor, em última instância, que seja no juízo final, receberão aquilo que eles sempre fizeram contra Deus e contra a igreja. Se você está aqui nessa noite e você ainda não pertence a qualquer comunidade cristã, e você ainda não se comprometeu com Cristo Jesus, é hora de você fazer isso, para que esse juízo do Senhor não se volte contra você, ou ainda nessa vida, ou naquele momento onde não haverá mais chance de arrependimento. Curve-se diante desse que de fato era o Senhor de Galho, assim como o Senhor de todos aqueles que ele criou. O interessante, meus irmãos, é que nós vemos aqui Sóstenes não levando apenas uma surra, mas por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Nós vemos o poder da palavra sobre o Estado, na manifestação da salvação desse homem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo está escrevendo essa epístola àquela comunidade. Vejam agora quem faz parte do povo de Deus lá em Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Crispo, o principal da sinagoga, fora convertido pelo poder da palavra, juntamente com toda a sua casa, e Sóstenes, sendo espancado pelos seus próprios irmãos de sangue, judeus, ele agora era chamado de irmão em Cristo, porque o Espírito Santo continua salvando pessoas. Se você não está em Cristo Jesus nessa noite, é a hora de você se tornar um irmão em Cristo e participar dessa mesa bendita
também. Esse é o poder da palavra sobre o Estado. E agora, a partir do versículo 18, nós vemos o poder da palavra sobre o bom senso. É isso mesmo, eu vou explicar. O poder da palavra sobre aquilo que parece tão óbvio, mas que não está de acordo com a palavra de Deus. Versículos 18 a 23. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nós vemos aqui então, nesses versículos 18 a 23, o relato da conclusão da segunda viagem missionária de Paulo. E é óbvio que dentre todas essas informações, talvez a que mais nos chame a atenção seja exatamente a estranheza do final do versículo 18. Paulo raspara a cabeça em Cencreia porque tomara voto. Na verdade, a melhor tradução é simplesmente que ele cortou o cabelo porque fizera voto. E nós entenderemos agora o que isso significa. Que informação é essa? Parece tão desnecessária. Parece estar aqui simplesmente para mostrar que comentaristas bíblicos, pelo menos nesses momentos, parecem tão perdidos quanto vocês parecem agora. Por que é que Paulo, que pregava que Jesus é o Cristo, que pregava a cruz de Cristo, que mostrava não mais necessidade das leis cerimoniais, ele faz um voto aqui, cortando o seu cabelo? Parece no mínimo contraditório, parece no mínimo algo que beira a hipocrisia. Eu ensino algo, mas não vivo de acordo com aquilo que eu ensino. É por isso que eu chamo esse ponto de o poder da palavra sobre o bom senso. Porque o nosso bom senso mostraria então que Paulo não tinha nada que ter feito esse voto. Não faz sentido, Paulo. É óbvio que isso não faz mais parte das exigências do Senhor Deus para com o seu povo. Isso são sombras. Por que é, Paulo, que você está fazendo isso no final da sua viagem, segunda viagem missionária? Ora, abra sua Bíblia no livro de Números capítulo 6. Números capítulo 6. E como falei para vocês aqui, comentaristas vão divergir extremamente em relação a isso. E absolutamente nenhum deles parece saber exatamente o que está acontecendo. E certamente não é essa a intenção do Espírito Santo. Ele não escreveu isso pela pena de Lucas para trazer confusão à igreja, mas para nos ensinar algo. E eu creio que é exatamente isso que nós vamos entender agora. Números capítulo 6, versículos 1 a 5. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagem de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira.
Esse é um ponto em comum entre todos os comentaristas. Absolutamente a maioria deles vai concordar que o que Paulo fez aqui está relacionado a esse voto de Números capítulo 6. Mas a pergunta que parece irrespondível é por que ele faz isso? E nós temos pelo menos duas respostas legítimas. E a primeira delas nós já aprendemos aqui. Diz respeito àquilo que Paulo fez com Timóteo também alguns capítulos atrás. Paulo havia lutado no concílio de Jerusalém para demonstrar que a circuncisão não tinha nada a ver com a salvação pela graça, como os fariseus daquela época queriam insinuar. Eles até aceitam o evangelho, mas não podem rejeitar a lei de Moisés. Paulo fala, falso. Diz aos Gálatas, se vocês se circuncidarem, vocês anulam a cruz de Cristo. Mas logo após aquele concílio, nós vimos o próprio Paulo circuncidando a Timóteo. E ouvimos naquela ocasião que era absolutamente lícito para ele fazer aquilo, porque Timóteo era judeu. Ele poderia receber aquela marca externa que não significava absolutamente mais nada agora que Cristo fora circuncidado na cruz do Calvário. A circuncisão fica para trás como sombra, como sinal da aliança não mais exigido. Nós ouvimos naquela ocasião que Paulo faz isso então para que Timóteo tivesse mais abertura entre os judeus. E é isso que nós vemos aqui. Em cada cidade eles tinham que ir para a sinagoga. Em cada cidade eles tinham que enfrentar a ira dos judeus. E certamente essa posição facilitava a sua mensagem. Paulo então, aqui, também faz esse voto. Também corta o seu cabelo, uma vez que o tempo do voto se encerra, para que ele tivesse também maior acesso aos judeus. Vejam como isso se encaixa perfeitamente no contexto. Aquela falsa acusação do tribunal anteriormente dizia que ele ensinava a adorar a Deus de modo contrário à lei. Ora, Paulo está mostrando aqui que ele poderia, de forma externa, para ganhar alguns, não cortar o seu cabelo, cumprindo assim um voto que nós vimos lá em Números capítulo 6. Nós vemos então, quando ele chega em Éfeso, uma reação diferente dos judeus ali. Eles pedem para que ele permaneça com eles. Certamente, essa questão do voto, essa questão de não ter cortado o seu cabelo, deu alguma abertura maior em relação ao que ele faria em Éfeso logo em seguida. Mas essa não é a única razão pela qual ele faz isso. Paulo está aqui brilhantemente nos ensinando aquilo que nós já também aprendemos em relação ao livro de Atos, que é um livro de transição. É um livro em que a antiga aliança está ficando para trás e agora a nova aliança está tomando ainda mais corpo. E por isso então, ele pôde circuncidar a Timóteo e ele pôde não cortar o seu cabelo, deixando-o crescer e só raspando a cabeça quando o voto acabasse, exatamente por isso. Nós veremos com maior profundidade lá em Atos 21 o que está por trás de toda essa motivação de uma forma mais detalhada. Mas antes de chegarmos lá, nós podemos ter a plena convicção de que Paulo nos mostra aqui a unidade das Escrituras. Um princípio básico da teologia bíblica que nós precisamos aprender ainda mais. Que do Antigo Testamento para o Novo Testamento tem coisas que continuam e coisas que não continuam. E não somos nós que decidimos isso. É o Espírito Santo, pelas Sagradas Escrituras, nos dando mestres que vão nos mostrar exatamente essa ponte maravilhosa. Ou seja, em outras palavras, Paulo está aqui nos mostrando que hoje não há a menor necessidade de fazermos aqueles votos em Números capítulo 6. Mas há a extrema necessidade
de entendermos o princípio por trás daqueles votos, que era um princípio de consagração ao Senhor. E agora nós vemos então, ainda na nova aliança, uma necessidade extrema de nos consagrarmos ao Senhor. Nos consagrarmos o tempo inteiro, sem dúvida alguma, mas em momentos mais importantes, em momentos decisivos, em momentos de uma viagem missionária tão importante. Temos, por exemplo, momentos de jejum, momentos em que até mesmo casados deixam por um tempo a relação sexual para se dedicar ainda mais à oração e à palavra. Como é que nós temos nos consagrado ao Senhor? Não precisamos deixar o cabelo crescer. Não precisamos cortá-lo após 30 dias de voto. Mas sem dúvida alguma, nessa transição do Antigo para o Novo Testamento, temos várias disciplinas espirituais que passam longe das nossas vidas. E por isso não somos pessoas tão consagradas assim, como Paulo aqui certamente foi. Paulo não faz esse voto para cumprir uma lei cerimonial. Elas foram anuladas em Cristo. Paulo está aqui, abrindo ainda mais portas em relação aos judeus e nos ensinando o que significa, em tempos específicos, uma busca maior, mais especial, mais profunda de consagração ao Senhor. Eles chegam então em Éfeso, e Paulo não está sozinho. Paulo teve uma amizade tão grande com Priscila e Áquila. Eles se tiveram tanta sintonia, não só porque tinham o mesmo ofício, mas certamente porque queriam servir ao Senhor da mesma maneira, que eles agora formam essa equipe missionária. Eles chegam em Éfeso, e Paulo então entra na sinagoga e ele prega aos judeus. Isso aqui é maravilhoso demais, nos mostrando então, como veremos no nosso próximo ponto, que Áquila e Priscila, eles eram membros da igreja. Eles não eram plantadores de igreja, eles não eram ordenados, eles não iam fazer aquilo que Paulo, Timóteo, Silas e outros foram chamados para fazer, mas eles estão auxiliando. Eles estão ali também fazendo aquilo que Deus os chamara para fazer. Mas quem entra na sinagoga para pregar é o ordenado, é aquele vocacionado para isso, é aquele separado para essa missão. E talvez por causa do voto, como nós falamos anteriormente, ou talvez por essa maior consagração, não sabemos com certeza, os judeus reagem de forma diferente. Eles rogam para que Paulo ficasse ali mais um tempo. E aqui mais uma vez nós vemos o poder da palavra sobre o bom senso. O poder da palavra guiando a vida de Paulo e guiando nossas vidas, mesmo diante daquilo que parece óbvio. Era óbvio que Paulo tinha que ficar em Éfeso. Os judeus estão aceitando a palavra, Paulo. Como é que você não vai aceder? Como é que você não vai concordar? É lógico. Não precisa nem ser crente para entender isso. Mas como um bom crente, como um bom servo de Deus, ele está sempre submisso à palavra, à revelação, aquilo que o Espírito Santo nos manda fazer. Por isso então ele não acede, por isso então ele não concorda. E existem vários momentos em que o nosso consenso simplesmente vai nos levar por um caminho e a palavra está nos mostrando para ir para outro. Isso não quer dizer que a palavra é contra o bom senso, não. Isso nos mostra que às vezes o bom senso não é suficiente, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Certamente aqui, Paulo não está fazendo isso por uma questão pessoal, ele não está fazendo isso para agradar alguma coisa dele mesmo, ele está fazendo isso por causa da vontade de Deus. Isso está claro na resposta dele no versículo 21.
Ele se despede daquele povo e ele diz: se Deus quiser, se a providência de Deus me trouxer de volta, eu voltarei. E partindo dali, ele saiu de Éfeso. Meus irmãos, que mensagem maravilhosa é essa? Quando tudo parece muito bem nas nossas vidas, quando tudo está se encaixando, quando tudo está realmente como nós sempre esperávamos que estivesse. Talvez é exatamente nesse momento que Deus venha, por meio da sua palavra, nos ensinar algo que não parece de acordo com o bom senso. E isso mostra então sintonia com o Espírito Santo. Isso mostra discernimento da parte de Deus, e não aquilo que meramente está à vista, ou que é circunstancial. O poder da palavra ainda sobre isso tudo, nos mostrando que Paulo pôde fazer aquele voto sem comprometer a sua mensagem. Paulo pôde se despedir de Éfeso quando as portas estavam abertas para ele continuar ali. Mas os versículos 22 e 23 nos mostram que ele precisava chegar a Antioquia. Ele precisava encerrar aquela segunda viagem missionária. Ele passa por Cesareia, ele sobe a Jerusalém, e alguns manuscritos, talvez a sua Bíblia hoje esteja traduzida com: em Jerusalém ele foi participar de uma festa. Não está aqui porque não está nos manuscritos mais comuns ou populares. Mas até isso então é demonstrado, que vai ser uma explicação também lá em Atos capítulo 21, desse momento de transição, onde Paulo poderia estar numa festa que também era sombra, sem se contaminar e sem comprometer a mensagem. Ele vai até Jerusalém, e independente dessa festa ou não, ele saúda a igreja, ele saúda os irmãos, ele saúda os outros apóstolos ali. Ele agora recebendo a destra do apostolado como todos os outros, ele também agora sendo reconhecido como um dos sustentadores da mensagem da verdade de Deus. Ele poderia ter ficado como apóstolo em Jerusalém, mas ele vai para Antioquia. Ele é um servo, ele é um missionário, ele é subserviente àqueles que o enviaram. Ele precisa ir prestar relatório. Ele não faz as coisas com a sua própria cabeça. Ele é um apóstolo, ele é guiado pelo Espírito Santo, mas ele está debaixo da autoridade daqueles que foram instituídos como bons presbiterianos, entendendo que a autoridade se encontra na multidão de conselheiros. É por isso então que ele vai para Antioquia, passa algum tempo ali, não sabemos quanto, e logo em seguida sai novamente, começando aqui a terceira viagem missionária, que nós continuaremos vendo em Atos 19. Essa terceira viagem missionária, ele passa então pela Galácia e pela Frígia, confirmando todos os discípulos. Que coração maravilhoso! Esse não apenas do missionário Paulo, plantador de igreja, mas também do pastor Paulo, preocupado então com a santificação daqueles crentes, com a perseverança daqueles crentes, e ele faria de tudo para que esses homens e mulheres permanecessem na igreja e gerassem ainda mais frutos. O bom senso muitas vezes não corresponde àquilo que a palavra de Deus e o Espírito Santo requerem de nós. E finalmente então, meus irmãos, agora a partir do versículo 24, nós vemos o poder da palavra sobre a imprecisão doutrinária. O poder da palavra, eu poderia ousar dizer aqui, sobre uma teologia não tão precisa assim. E nós vemos isso nos versículos 24 a 28, leamos mais uma vez. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras.
Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito àqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. O poder da palavra sobre a imprecisão doutrinária, essa imprecisão doutrinária descrita aqui na vida de Apolo. Como é que isso é possível? Um homem que chega a Éfeso agora, claramente para substituir a Paulo. Não vai ser Priscila ou Áquila que vão substituir Paulo. É um outro vocacionado, é um outro ministro, é um outro separado e levantado por Deus para isso. E ele chega lá, e ele não pensa assim: quem sou eu para substituir o grande Paulo? Ele simplesmente faz aquilo para o que ele foi chamado, e a Bíblia o descreve de forma maravilhosa. Ele era natural de Alexandria, e isso já nos dá uma dica da sua capacidade. Alexandria, vocês conhecem bem, que teve uma das maiores bibliotecas que essa humanidade já testemunhou. Alexandria, onde a Bíblia do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, foi traduzida para o grego. Um documento chamado de Septuaginta. E tantas outras características nos mostrando a cultura, o preparo e o treinamento que esse homem tinha. Mas apesar de tudo isso, faltava-lhe alguma coisa. Apesar de tudo isso, faltava-lhe alguma coisa. Além de sua cultura, esse homem era eloquente e poderoso nas Escrituras. Nós poderíamos parar aqui e entender então que todo ministro da palavra deveria ser exatamente como Apolo, eloquente e poderoso nas Escrituras, bom de retórica e preciso na sua teologia. Aqui nós vemos uma descrição daquilo que o doutor Martin Lloyd-Jones chama de pregação. Ele define pregação como sendo lógica pegando fogo. Não é apenas um pastor empolgado com a mensagem, gritando, saltando ou dançando, mas é um pastor, ministro, pregador, empolgado com a mensagem, porque a sua mensagem é bíblica, e precisamente bíblica. Ela mexe primeiro com ele, e mexe então com o coração do povo de Deus. Esse era Apolo, o substituto de Paulo em Éfeso, e depois em Corinto também, como nós veremos. Esse homem então parece perfeito. O versículo 25 continua: ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. O que mais nós queremos? É esse o ministro que nós gostaríamos de ter. Mantenha ele nessa igreja, aumente o salário dele, faça com que ele permaneça aqui. Qualquer coisa que ele pedir, daremos, porque é um homem fiel com todas essas características. Mas o versículo 25 termina: conhecendo apenas o batismo de João. E essa mensagem é maravilhosa, principalmente para os seminaristas, que de uma forma geral chegam no seminário já sabendo tudo. Já sabem tudo, estão ali só para complementar alguma coisa que falta. Já são os maiores pregadores. Quando tem crítica no sermão, não entendem porque o pastor critica daquela forma. Já são perfeitos, podem receber uma igreja. Mas aqui essa lição é maravilhosa,
Pego no pé dos seminaristas, mas pego no pé também de vários ministros e dos crentes de uma forma geral, que deixaram o seu coração aprendiz, que já leram a confissão de fé 1 milhão de vezes e acham que não tem mais nada o que aprender. Isso é falso. E isso demonstra o poder das Escrituras Sagradas sobre imprecisão doutrinária. E se você tem precisão doutrinária na teoria, certamente você não tem na prática. E isso deveria nos humilhar, colocar a nossa boca no pó e nos mostrar quão péssimos teólogos ou crentes nós somos no final das contas. Sei de tudo que a teologia reformada ensina, mas não vivo de acordo com aquilo. Apolo ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas ele conhecia apenas o batismo de João. Essa é a dica do Espírito Santo. Ele era maravilhoso, mas lhe faltava isso. E isso era fundamental para o quê? Para nós vermos agora a sua correção. Aqui, Apolo, o grande Apolo, é corrigido, é exortado. Ele precisa ser um pouquinho aprimorado, como os seminaristas precisam também, só um pouquinho. O versículo 26 diz: ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Como é que você reage quando alguém chega para você e diz: a sua teologia precisa ser um pouquinho corrigida, você precisa falar com mais exatidão, você não está pensando exatamente como a Bíblia ensina, você está quase lá, mas não chegou ainda. O nosso coração não consegue receber esse tipo de coisa. Nós não somos prontos para a crítica. Nós não conseguimos ouvir essas coisas com bons ouvidos, como Apolo aqui ouviu. Há um casal que no contexto aqui da sinagoga estava sentado nos bancos como vocês estão. É isso mesmo que está acontecendo. Áquila e Priscila convidam o ministro da palavra, eloquente e poderoso nas Escrituras, para um lanchinho na sua casa, para mostrar com maior exatidão o caminho de Deus. Quantos pastores, quantos ministros estão prontos para ouvir não apenas os presbíteros da igreja, mas até mesmo os membros da igreja? Pastor, o senhor disse isso mesmo? Foi isso que eu entendi? É exatamente assim que as Escrituras ensinam. E o nosso coração pecaminoso tem a tendência de dizer quem você pensa que é. Eu estudei no seminário, eu li horas e horas de teologia, eu tenho eloquência e retórica e tirei 10 em todas as matérias. Quem você pensa que é? E eu gostaria que vocês nessa noite entendessem que o poder das Escrituras é acima de todas essas coisas. E vocês têm a obrigação de conhecerem as Escrituras, como aqui Priscila e Áquila conheciam, treinados ao pé de Paulo certamente, e totalmente responsáveis para carinhosamente, humildemente, com toda submissão, corrigir um superior seu. De uma forma geral, se você é superior aqui a alguém, em função, na família, na igreja, como é que você recebe a orientação de alguém inferior? Que se baseia nas
Escrituras Sagradas. O nosso catecismo nos ensina tão bem isso. Como inferiores têm o dever de zelar pela reputação dos superiores. Isso significa corrigi-los com toda submissão. Isso é maravilhoso, demonstrando o que é ser bereano de fato, como nós vimos alguns versículos antes, e o poder da palavra sobre esse tipo de coisa. Como é maravilhoso ver aqui então esse casal de membros da igreja agindo tão responsavelmente. E como é triste vermos nossos dias um feminismo dentro da igreja, tomando um texto como esse, dizendo: viram, o nome de Priscila vem antes de Áquila, logo, homens e mulheres têm a mesma função na igreja, homens e mulheres foram chamados para as mesmas coisas. Aliás, Priscila aqui aparece antes, porque ela conhecia mais teologia, e certamente foi ela quem ensinou a Apolo que ele precisava aprender ainda. Que coisa mais triste, ver essas coisas entrando na igreja e fazendo com que nós percamos o verdadeiro sentido de entender que um casal dedicado estava assim, de uma forma particular, exortando e corrigindo a teologia deficiente daquele homem tão bem preparado. Existe um machismo também na igreja, que diz assim: certamente Priscila estava cozinhando enquanto Áquila estava falando com Apolo. Quem disse? Talvez você queira fazer inferências das Escrituras Sagradas, mas esse texto é maravilhoso para nos dizer, como irmãos em Cristo, homens e mulheres, juntos, como família, como casal, podem sim conversar a respeito das coisas de Deus, para que a teologia, até mesmo a teologia, esteja absolutamente subserviente à palavra de Deus. E isso nos lembra então a vergonha que é para os homens, não só nos dias de hoje, mas me parece ao longo de toda a história da igreja. Nós participamos ontem de uma palestra com o secretário executivo do Supremo Concílio da nossa denominação, o pastor Juarez, que dentre outras coisas nos lembrou que, pelo menos na sua igreja, ele batiza mais meninos, o rol de membros de não comungantes, ou seja, das crianças, é composto por mais meninos, mas que quando então chega a hora da profissão de fé, e principalmente depois, no serviço da igreja, são as mulheres que estão lá, porque os homens devem estar fazendo alguma coisa mais importante do que servir ao Senhor. E é vergonhoso para qualquer igreja, e isso parece mais comum do que nós gostaríamos, que as SAFs das igrejas sempre parecem trabalhar mais que as UPHs. Isso é vergonhoso. Se o nome de Priscila aparece antes do de Áquila, porque ela se destacava mais do que ele, isso é uma vergonha. Porque homens são chamados para liderar, para guiar, para orar, para trabalhar, para serem modelos para as esposas e para os filhos, e nunca o contrário, nunca. Uma vergonha que nós temos que lidar hoje com uma situação tão delicada e tão polêmica de mulheres que vão plantar igrejas no interior do país, porque não tem homens para isso. Vergonha que esse casal aqui certamente nos ensina a não fazer, porque estavam aptos, pelo poder das Escrituras, de viver de acordo com o que elas ensinam e exatamente corrigir toda imprecisão doutrinária onde quer que ela se encontre, em qualquer ocasião. Esses irmãos
eles corrigem a Apolo. Mas o texto termina nos versículos 27 e 28, nos mostrando que eles também confirmam a Apolo. A imprecisão teológica ela pode existir. Seminaristas acham que sabem tudo e são excelentes pregadores, mas não são ainda. Mas isso não é para acabar com eles. Isso não é para destruí-los. Isso não é para confirmar que eles não são vocacionados. Muito pelo contrário, Apolo aqui demonstra um desejo de ir para a Acaia. E ele é animado. E os irmãos escrevem uma carta de recomendação. Isso é evangelho. Isso é graça. Isso é entendimento de funções. Isso é entendimento de que crentes são vocacionados para outras coisas, enquanto nós, vasos de barro, com todas as nossas imprecisões teológicas, somos chamados para subir nos púlpitos e pregar a palavra de Deus da forma mais fiel possível. Apolo é enviado, ele não é desmoralizado. Apolo é enviado, ele não é impedido. E ao chegar ali, nós lemos no versículo 27, que ele auxilia muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Ele é apoiado pelos irmãos e tem um ministério frutífero naquela região. Não por causa de sua eloquência, não por causa de sua teologia, tudo isso são ferramentas importantes, mas por causa da graça de Deus. Vejam no versículo 27 mais uma vez, ele auxiliou aqueles que mediante a graça haviam crido. O trabalho é do Senhor, e é Ele quem determina tudo na igreja. E é Ele quem usa um homem como Apolo para fazer o que nós lemos no versículo 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Veja o versículo 5 deste mesmo capítulo. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Volte agora para o versículo 28 de Atos 18. O que Apolo estava ensinando por meio das Escrituras? Que o Cristo é Jesus. Ele conhecia apenas o batismo de João. Foi ensinado por Áquila e Priscila. Nós veremos isso em Atos 19, no próximo texto, o que significa só o batismo de João. Nós veremos um pouquinho melhor porque que faltava informação importantíssima para Apolo, que agora na Acaia está pregando que o Cristo é Jesus, a mesma mensagem de Paulo, a mesma mensagem de Pedro, a mesma mensagem do próprio Cristo. Não há segredo, não há mistério. É exatamente isso que nos demonstra esse poder da palavra sobre o Estado, qualquer tipo de magistrado, sobre o bom senso ou sobre aquilo que nós achamos ser melhor para o reino de Deus, e até mesmo sobre teologia, que é 99% boa, mas esse 1% pode ser o suficiente para destruir uma igreja. Nós concluímos lembrando que Abraham Kuyper foi, num certo sentido, corrigido e admoestado por uma camponesa de 30 anos de idade, que disse para ele que se ele não se arrependesse, a sua alma poderia perecer no inferno. Você é capaz de defender a palavra de Deus dessa forma? Contra mim, contra qualquer presbítero, contra qualquer autoridade eclesiástica que se levante contra Deus, ou na teoria ou na prática. Esse é o seu dever, esse é o seu chamado, não é opcional. Você olha para as Escrituras e elas são o poder de Deus para a salvação e para a manutenção da sã doutrina
na igreja e para o bem-estar da sociedade. Abra sua Bíblia, por favor, e aqui nós terminamos em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Versículos 4 a 6. 1 Coríntios 3, 4 a 6. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O poder da palavra deve nos levar a Cristo, e não a meramente uma teologia reformada, e não meramente a uma teologia calvinista, e não meramente a um princípio regulador de culto. A Bíblia Sagrada nos leva a tudo isso, mas principalmente a Cristo. Você pode ganhar uma gincana bíblica sem conhecer o Senhor Jesus Cristo. Você pode pastorear uma igreja sem conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é qualquer pessoa diante do poder maravilhoso das Sagradas Escrituras? Conheça a Jesus Cristo, curve-se diante dele e tenha certeza que ele é o Senhor da sua vida. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado por essa palavra libertadora, nos ensinando exatamente o que fazer em momentos decisivos das nossas vidas, em momentos importantes. Palavra essa tão detalhadamente reveladora de funções na igreja, papéis determinados pelo Senhor, de encorajamento contra circunstâncias positivas ou negativas. Ó Deus, nós pregamos para que o poder da palavra de fato nos leve sempre para Cristo e ainda mais para Ele, e assim corrigindo toda a nossa teologia, toda a nossa imprecisão, todas as nossas deficiências, todas as nossas negligências. Ó Deus, nos edifica nessa noite por meio dessa palavra, e principalmente faz com que pecadores sem Cristo se escondam nele para a sua salvação, para que as suas almas não pereçam no inferno. É no nome do teu Filho bendito, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém.